Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num tema fundamental, mas num jeito diferente. A ideia não é só decorar o algoritmo do ACLS. O objetivo aqui é entender a fisiologia por trás de cada passo da reanimação. Por que a gente faz o que faz? Quando a gente entende o porquê, cada ação na beira do leito ganha um propósito muito mais claro. Vamos lá? Essa aqui é a pergunta de ouro que tem que guiar todo o nosso raciocínio. Antes de pensar em qual droga, em qual sequência, a gente precisa se perguntar o que o corpo daquele paciente, naquele momento, mais precisa para ter uma chance. A resposta para isso define todas as nossas prioridades. E a primeira coisa que precisa ficar muito clara é que a RCP não é a cura da parada. De jeito nenhum. Pense nela como uma ponte, uma medida desesperada, mas essencial para manter o mínimo de sangue chegando nos órgãos que não podem esperar, o cérebro e o próprio coração. É uma compra de tempo até a gente conseguir resolver a causa base. E aqui está o nosso alvo, o nosso objetivo número 1, perfusão coronariana e cerebral. Todo aquele esforço de comprimir o tórax se resume a isso. A gente está, na prática, tentando gerar um débito cardíaco artificial para levar oxigênio para esses dois lugares. Sem isso, gente, nada mais importa. Qualquer outra coisa que a gente fizer vai ser inútil. Agora sim, vamos começar a dissecar as nossas ferramentas do suporte avançado. Não só o que fazer, mas por que cada intervenção funciona do ponto de vista fisiológico. Vamos falar de compressão, desfibrilação e das drogas. As compressões, de forma bem direta, funcionam como um coração externo. É pura mecânica. Cada vez que a gente comprime o tórax, a gente está esmagando o coração contra a coluna vertebral. E isso força o sangue a sair para as artérias. E quando a gente deixa o tórax retornar completamente, aí o coração consegue se encher de novo. É um bombeamento manual, simples assim. E a desfibrilação? Ritmos como a fibrilação ventricular ou a taquicardia ventricular sem pulso são, na verdade, um caos elétrico. O coração fica só tremendo, ele não consegue contrair de forma organizada para bombear sangue. O choque não reinicia o coração no sentido de ligá-lo. Na verdade, ele para tudo. Ele dá um reset, zerando essa atividade elétrica caótica para dar uma chance para o marca-passo natural do coração, o nó sinusal, assumir o comando de novo. E isso nos leva a essa frase que todo mundo que já fez um curso de ACLs ouve sem parar. E tem um motivo muito forte para isso. A urgência existe porque cada minuto que o coração passa nesse caos elétrico significa mais dano cerebral, mais dano para o próprio músculo cardíaco por falta de oxigênio. Esse reset tem que ser o mais rápido possível. Nada, absolutamente nada pode atrasar o choque. E as drogas? Bom, elas têm papéis muito específicos. A adrenalina, por exemplo, o principal efeito dela na parada não é nem no coração, é a vasoconstrição periférica. Ela fecha os vasos nos braços, nas pernas, e isso desvia o pouco sangue que a gente consegue bombear com as compressões direto para o cérebro e para as coronárias. Já os antiarrítmicos, tipo a amiodarona, agem na parte elétrica, tentando estabilizar a membrana da célula cardíaca para tornar o coração mais suscetível ao próximo choque, nos casos refratários. Ok, a ciência está entendida. Mas e na prática? Como a gente transforma essa fisiologia toda em ações que a gente possa medir na beira do leito? Vamos ver os números que realmente definem uma RCP de alta qualidade. A frequência é um ponto-chave. Não é um número tirado do nada. Se a gente comprime menos de 100 vezes por minuto, não geramos pressão suficiente. Se passamos de 120, não damos tempo para o coração encher entre uma compressão e outra. Então essa faixa de 100 a 120 é o ponto ideal, o equilíbrio fisiológico perfeito. A profundidade também. Ela garante que o coração seja de fato comprimido. Num adulto médio, a gente precisa afundar o tórax de 5 a 6 centímetros para conseguir gerar um gradiente de pressão que realmente empurre o sangue para frente. Compressão superficial é quase o mesmo que não fazer nada. Agora, um conceito que talvez seja o mais importante de todos, a fração de compressão. Basicamente, é a porcentagem de tempo durante toda a parada em que alguém está efetivamente comprimindo o tórax. Pensem assim, a gente demora para construir a pressão de perfusão com as compressões. Cada pausa, seja para checar pulso, para passar um tubo, essa pressão vai a zero, instantaneamente. Por isso, a meta é estar com a mão no peito do paciente mais de 80% do tempo. Isso aqui tem que ser um mantra para a equipe. O mínimo aceitável é 60%, mas o que realmente muda o desfecho, o que salva vidas, é mirar em mais de 80%. As interrupções precisam ser minimizadas a todo custo, elas são nossas inimigas. Mas aí vem a pergunta, né? Como a gente sabe se está atingindo essas metas? Se a nossa RCP está sendo boa de verdade, ali, em tempo real? A resposta e a melhor ferramenta que a gente tem para isso é a capnografia.
O ETCO2, que é a medida do CO2 no final da expiração, é a nossa janela para dentro da fisiologia do paciente. A lógica é simples. O CO2 é produzido no metabolismo, viaja pelo sangue e é eliminado no pulmão. Se as nossas compressões estão gerando fluxo de sangue, ou seja, débito cardíaco, esse CO2 vai chegar no pulmão e vai ser detectado pelo capnógrafo. É uma medida indireta, mas muito fiel do nosso desempenho. Então, na prática, o que importa é isso. Se o ET-COGS está abaixo de 10, alguma coisa está muito errada. Ou as compressões estão ruins, ou o compressor cansou. É um alarme sonoro para a gente melhorar a técnica na hora. O nosso alvo é manter esse número acima de 20. Isso sim indica uma RCP de alta qualidade. E essa analogia é simplesmente perfeita. A capnografia é o nosso velocímetro. Ela mostra em tempo real a eficácia do fluxo que a gente está gerando. É, sem dúvida, a ferramenta mais importante que a gente tem para guiar a qualidade da nossa reanimação. Certo, vamos então amarrar tudo isso e resumir o que realmente importa. Quais são as prioridades absolutas, os pilares de uma reanimação bem-sucedida? São basicamente 4 mandamentos. Primeiro, desfibrilar o mais rápido possível se o ritmo for chocável. Segundo, comprimir com qualidade forte e rápido para gerar perfusão. Terceiro, pausar o mínimo mais o mínimo mesmo. E quarto, usar o ETCO2 como nosso guia para ter certeza de que tudo isso está realmente acontecendo. E só um lembrete, mesmo depois que o paciente volta a ter pulso, a luta não acabou. O cérebro e o coração estão extremamente vulneráveis. O cuidado pós-parada é todo focado em evitar o que a gente chama de segundo golpe, uma segunda onda de lesão. E para isso, a gente precisa controlar de forma obsessiva a oxigenação, a pressão e a temperatura. Para fechar, a mensagem principal é essa. Não existe uma droga mágica, não existe uma manobra secreta que vai compensar um básico mal feito. Na parada cardíaca, a fisiologia não perdoa. Entender esses princípios e executar o básico com excelência é a única coisa que, no final das contas, realmente faz a diferença.